O assunto que vamos tratar neste vídeo é um tanto delicado, mas o objetivo é tentar ajudar aqueles que têm dúvidas sobre o assunto e não têm clareza sobre isto. Devemos receber divorciados na Assembleia Local? Espero que você fique comigo até o final desse vídeo para você entender todo o contexto deste assunto. Reconhecemos que o assunto a ser tratado neste vídeo é muito sensível e a intenção não é magoar ninguém, mas esclarecer fatos à luz das Escrituras. O assunto em pauta aqui é como lidar com pessoas que confessaram a salvação, querem ser recebidas na comunhão da igreja, mas são divorciadas, estão envolvidas em um outro relacionamento, estando o seu cônjuge ainda vivo. Ou a pessoa até pode não ser casada, um deles, o salvo, não foi casado, mas está junto com uma pessoa divorciada que já foi casada. É o mesmo caso. Antes de avançar com este ponto em questão, quero esclarecer que não pode haver argumento contra a disciplina e afastamento da comunhão da Assembleia Local do crente que for culpado do pecado de imoralidade. O assunto é muito claro e desenvolvido em 1 Coríntios capítulo 5. Mas no momento em que o crente que foi disciplinado e ele toma a decisão de abandonar tal comportamento e nele houver o verdadeiro arrependimento, deve haver restauração à comunhão no seu devido tempo. No entanto, se houver um divórcio e qualquer uma das partes se casar novamente, enquanto o parceiro original ainda estiver vivo, então, de acordo com as várias escrituras que já tratei em outros vídeos, eles estarão vivendo em adultério. Tais não podem ser admitidos na comunhão da Assembleia enquanto continuem nesse estado, visto que não podemos permitir pecado numa Assembleia Local. Qualquer que deixar a sua mulher e se casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Lucas capítulo 16, versículo 18. Pois bem, havendo dito isto, agora podemos tratar da questão controversa quanto à posição daqueles que foram salvos após o divórcio e estão em um novo casamento. Portanto, pode ser uma pessoa divorciada que foi salva, se divorciou, foi salvo depois e está num outro relacionamento. Ou uma pessoa que é solteira e está junta com um divorciado. Essa pessoa foi salva, já estando nesse relacionamento, ela nunca foi casada, mas está junto com uma divorciada ou um divorciado. Se o que já foi dito até agora, baseado apenas nas Escrituras, for seguido, teremos que concordar que o novo casamento não invalida o casamento original. Portanto, tais pessoas estão de fato vivendo em adultério. Seus pecados, com toda certeza, são remidos por Deus no momento de sua salvação, mas isto não muda o fato de se encontrarem em um estado que a Bíblia não aprova. Alguns argumentarão que pelo fato, melhor dizendo, dos pecados serem remidos por Deus na hora da salvação, devem ser recebidos na comunhão, ou deve ser recebido na comunhão da igreja local. No entanto, a recepção depende, entre outras coisas, da disposição de perseverar na doutrina dos apóstolos, como temos em Atos capítulo 2, versículos 41 a 43, e podemos ver o que essa doutrina era em conexão com a santidade de vida e testemunho, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações,
e em toda a alma havia temor. O ponto principal não é sua posição diante de Deus como resultado de sua salvação, mas sua posição atual na terra, que é a de viver em adultério. A assembleia local, o templo de Deus deve ser santo. É assim que o apóstolo afirma em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se esse padrão deve ser mantido, aqueles que vivem em um relacionamento adúltero não podem ser recebidos nesta assembleia local, fazer parte da comunhão dela. Devemos lembrar que, se tal fosse aceito, estaríamos dizendo que Deus tem dois padrões, um para os salvos e outros diferente para os não salvos. A sugestão é que para os não salvos viver em adultério seria pecaminoso, mas, se salvos, seu relacionamento, ou este relacionamento, se tornaria santo, quando que isto não é verdade. Se acreditamos que os salvos, após tal novo casamento, devem ser recebidos na comunhão, então devemos enfrentar a seguinte situação. Um irmão em comunhão se casa com uma divorciada não salva e, como consequência, tem que ser afastado da comunhão da Assembleia. Algum tempo depois, ela é salva. Portanto, pelo raciocínio de alguns, ela poderia ser recebida na comunhão, mas não seu marido que foi excluído antes da mesma comunhão? Isto soa muito estranho. Alguns citarão 1 Coríntios capítulo 6, os versículos 10 e 11, para sugerir que os coríntios continuaram em seus relacionamentos pré-conversão. Diz assim os versículos: e é o que alguns têm sido, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. No entanto, é evidente que os destinatários, enquanto viviam em pecado no passado, mudaram seu modo de vida como resultado de sua salvação. A posição atual deles, não apenas diante de Deus, mas também no mundo, era completamente diferente. Não é assim com aqueles que continuam a viver em um relacionamento antibíblico. Tome a posição de um homem e uma mulher vivendo juntos, mas solteiros antes da conversão. Eles devem ser recebidos porque Deus os perdoou, mesmo que continuem a viver desta maneira? De novo, se uma pessoa era sócio de um negócio que havia práticas e atividades ilegais ou fraudulentas e foi salvo, se continuasse no mesmo modo de vida, deveria ser recebido na comunhão de uma igreja local? Claro que não. Da mesma forma, com aqueles que continuam a viver na imoralidade, este é o cerne da questão. Seu modo de vida atual faz com que eles não sejam recebidos na comunhão de uma igreja local, mesmo sendo salvos. Devemos lembrar que existem alguns passos dados antes da salvação, cujas consequências não podem ser erradicadas após a salvação. Alguns argumentarão que o Senhor Jesus não condenou a mulher apanhada em adultério em João capítulo 8, e portanto devemos ser igualmente compassivos, como ele foi. O Senhor, é claro, enfatizou que não veio para julgar, pois o mundo já estava condenado, mas ele disse de uma maneira clara a esta que foi apanhada em adultério: vá e não peques mais. Ele não estava autorizando a ela, por lhe ter perdoado, continuar na sua vida adúltera. É esta continuação no pecado que impede a recepção de tal salvo na comunhão de uma igreja ou uma assembleia local. Outros citarão Romanos capítulo 15, versículo 7, onde diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Deixando de lado apenas o que é referido por recepção aqui, neste versículo, as palavras predominantes são para a glória de Deus.
Isto ninguém percebe muito bem. Não será para a sua glória permitir que entre na Assembleia, no Santo dos Santos, aquele que vive de maneira que não condiz a isto. Não será uma glória receber uma pessoa que esteja nesta situação. Novamente, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, é citado: "Fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor", sugerindo que estamos negando esta comunhão se tais pessoas não forem recebidas. No entanto, esta comunhão não é a da Assembleia Local. Paulo, aqui neste versículo, está tratando a comunhão com as pessoas divinas, que é automaticamente a porção de todos os que são salvos. É posicional aqui a comunhão e não está relacionado à comunhão de uma igreja local. Esta é uma posição na qual todo crente é levado, estando na comunhão da Assembleia ou não. Alega-se que recusar-se a receber aqueles que são salvos após o novo casamento tirará o coração da pregação do Evangelho. Não temos ideia ao pregar o Evangelho aos pecadores que problemas terão de enfrentar aqueles que serão salvos confiando no Senhor, no Salvador, pela fé, ou o que vai precisar de ajuste antes da recepção numa assembleia local. Não podemos prever, nós pregamos o Evangelho a todos. Não precisamos ficar surpresos com o fato de Satanás tentar tornar as coisas cada vez mais difíceis para o testemunho do povo do Senhor. Essas dificuldades se multiplicarão à medida que nos aproximamos da vinda do Senhor Jesus. Não cabe a nós buscar melhorar a sociedade ou diluir a palavra de Deus para tornar a corrupção na sociedade mais palatável. Cabe a nós pregar a palavra e representar corretamente os santos padrões de Deus. Sem dúvida, seremos acusados de passar por cima das opiniões de ilustres teólogos. No entanto, devemos basear opiniões e convicções no que as Escrituras ensinam. Somos responsáveis por basear todo o nosso ensino na palavra de Deus. Alguns perguntarão por que deve haver tantas opiniões divergentes sobre este assunto tão importante. A triste resposta é que isto se aplica a todas as verdades do Novo Testamento. Com relação ao divórcio, as várias visões parecem originar-se de uma concentração apenas em Mateus capítulo 5, versículo 32, ignorando o ensino geral das Escrituras sobre o assunto. Não é uma boa regra de exposição permitir que as Escrituras pouco claras substituam aquelas que são muito claras. Devemos sempre ter em mente que é a santidade da casa de Deus que é de suma importância. Não os sentimentos de qualquer crente individual. Embora possa parecer dura e injusta recusar a comunhão a tais crentes, esta era exatamente a posição de alguns membros da família sacerdotal do Antigo Testamento. Já temos o exemplo disto no Antigo Testamento, que nem todos que faziam parte da ordem levítica ou sacerdotal eram aceitos. Note o que a Bíblia diz: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. E agora nós vamos perceber o que estamos dizendo em relação ao Antigo Testamento. Lendo em Levítico capítulo 21, podemos nos perguntar: será que foi culpa da pessoa ter nascido com o nariz achatado ou ser um anão? No entanto, tais pessoas e tais situações foram proibidos de se aproximar do altar. Eu vou ler o que está aí neste capítulo, ou pelo menos alguns versículos, para que você entenda o que eu estou dizendo. Fala Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo ou de nariz chato,
ou de membro demasiadamente comprido, o homem que se tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou empigem, ou tiver testículos mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Portanto, esses versículos que citei estão em Levítico capítulo 21, do versículo 17 a 21, e ilustra muito bem o que nós tratamos neste vídeo. Ele não deixava de pertencer à família de Arão, portanto o salvo não vai deixar de ser salvo, mas ele tendo este erro, este pecado em sua vida, vai deixar ele fora da comunhão de uma assembleia local.